Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, conferindo como sempre aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Destaques das sessões dos dias 16 e 17 de outubro de 2013, Karina, com muitos temas diferentes sendo analisados, sendo que, particularmente na sessão da quinta, predominância de matéria penal no plenário do Supremo. Nós tivemos, o Supremo decidiu pelo recebimento de mais uma ação penal contra um deputado federal e na quinta-feira nós tivemos um grande destaque que foi acerca do prazo para o ingresso na Justiça para buscar uma revisão de benefícios previdenciários, ou seja, de aposentadoria, rediscutir aquele valor que vem sendo pago. Há um prazo de 10 anos e a grande pergunta era, esse prazo que foi instituído a partir de 1997 pode retroagir para alcançar aqueles aposentados que anteriormente não tinha prazo para ingressar com a ação? Essa foi a grande discussão da quarta-feira, que levou quase toda a sessão do plenário, e o início também da discussão sobre a incorporação de uma vantagem chamada quintos a magistrados, na verdade, a servidores em função comissionada e que depois se tornaram magistrados. Se essa incorporação de quintos acompanharia a pessoa, mesmo depois dela tendo mudado de regime jurídico ou mudado o cargo que ela exercia antes comissionado e depois na magistratura. Então, tivemos temas previdenciários, matéria envolvendo direito administrativo constitucional, matéria penal, como você disse, predominando na quinta-feira. Vamos, portanto, para os destaques da quarta-feira. A sessão plenária do STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu o prazo de 10 anos para a revisão dos benefícios do INSS anteriores a uma medida provisória de 1997. O recurso extraordinário proposto pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, contestou um acórdão do Judiciário de Sergipe, que acolheu o recurso de uma mulher aposentada por invalidez. Ela pedia a revisão do benefício, que vinha sendo negada por vencimento de prazo, com base em lei específica em vigor. A procuradora do INSS destacou que a nova lei não fere o direito adquirido dos segurados. O ato considerado pelo acórdão recorrido é o ato de concessão do benefício. Este ato não só não está sendo atingido por essa norma, como está sendo reforçado, porque com a incidência da decadência, esse ato vai se tornar imutável. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário é contra o estabelecimento do prazo decadencial de 10 anos para a revisão do benefício para segurados que recorreram à Justiça antes da nova lei em vigor. A decadência é instituto de direito material, fato que vai importar sem dúvida na sua aplicação intertemporal. E a decadência aqui estudada e aqui discutida, ela foi uma inovação, ela foi uma criação e não uma majoração de prazo como mencionada na maioria das citações apresentadas pelo INSS na sua sustentação oral. O relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, aceitou o recurso do INSS por entender que a nova lei em nada fere as garantias dos benefícios, a que tem direito aposentados e pensionistas. E o que mudou foi apenas a existência de um prazo, agora de 10 anos, para que cada segurado possa pedir a revisão de seu benefício. O particular perde o direito de postular a revisão em 10 anos, mas também a administração pública perde o direito de alterar unilateralmente o benefício depois de 10 anos. Portanto, acho que há um equilíbrio razoável entre o interesse do poder público e o interesse dos particulares. De modo que concluo esse tópico sintetizando os dois parâmetros que, a meu ver, devem reger a matéria. O primeiro, não há prazo decadencial para a formulação do requerimento inicial de concessão de benefício previdenciário, que corresponde ao exercício de um direito fundamental relacionado à mínima segurança social do indivíduo. 2. A instituição de um prazo decadencial de 10 anos para a revisão dos benefícios já concedidos é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de uma conciliação razoável entre os interesses individuais envolvidos e o princípio da segurança jurídica e da solidariedade social, dos quais decorre a necessidade de preservar o equilíbrio atuarial do sistema em benefício
benefício do conjunto de segurados atuais e futuros. Por fim, cabe analisar qual seria o termo inicial da contagem do prazo decadencial em relação aos benefícios concedidos antes da entrada em vigor da medida provisória 1523. Na redação que esta medida provisória deu ao artigo 103, o prazo de 10 anos tem o seu curso, aspas, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Ora bem, tendo em vista que a medida provisória foi publicada e entrou em vigor em 28 de junho de 97, a primeira prestação superveniente do benefício foi paga em julho de 97. E, neste cenário, o termo inicial da prescrição é o dia 1º de agosto daquele mesmo ano. Este foi, igualmente, o entendimento consagrado em decisão unânime proferida pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, objeto de um acórdão precioso da relatoria do ministro Teori Zavascki, em que ele concluiu, e cito duas passagens: essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência. Assim, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando a sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal. E sobre a questão específica do direito adquirido, escreveu Sua Excelência: se antes da modificação normativa podia o segurado promover a qualquer tempo o pedido de revisão dos atos concessivos do benefício previdenciário, é certo afirmar que a norma superveniente não poderá incidir sobre o tempo passado, de modo a impedir a revisão. Mas também é certo afirmar que a nova disposição legal está apta a incidir sobre o tempo futuro a contar de sua vigência. De fato, a lei nova que introduz o prazo decadencial ou prescricional não tem efeito retroativo. Neste caso, o termo inicial do novo prazo há de ser o momento de vigência da nova lei ou outra data posterior nela fixada. A aplicação, portanto, é imediata, mas prospectiva. O raciocínio é o mesmo estabelecido em precedente do Supremo Tribunal Federal relativo à aplicação do artigo 54 da Lei número 9.784. E, portanto, concluo, presidente, no caso concreto em exame, o recurso extraordinário versa interesse de segurada que teve aposentadoria concedida anteriormente à entrada em vigor da medida provisória. A decisão recorrida deve ser reformada na medida em que deixou de reconhecer a aplicabilidade do prazo decadencial de 10 anos e assentou a possibilidade, contra a lei, de revisão do ato de aposentadoria a qualquer tempo. Ao contrário do que entendeu a rescisão recorrida, não há na hipótese direito adquirido protegido pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Por essas razões, conheço do recurso extraordinário interposto e lhe dou provimento para reformar a decisão prolatada pela turma recursal dos Juizados Especiais de Sergipe. Como consequência, restabeleço a sentença proferida pelo Juizado Especial Federal de primeiro grau, a qual havia declarado extinto o processo com resolução de mérito por força de decadência nos termos do artigo 269, inciso 4 do Código de Processo Civil. É como voto, presidente. A Corte aceitou o recurso do INSS por unanimidade. Com esta decisão, a ministra Carmen Lúcia acentuou que, em nenhum momento, o Supremo deixa de defender a garantia de benefícios aos aposentados. Quando se trata de direito previdenciário, especialmente direito a benefícios, estamos lidando com direitos de pessoas que já prestaram o serviço à sociedade, portanto, têm consolidado no seu patrimônio aquele direito, não está de qualquer forma, tocado, atingido, tangenciado, diminuído
direitos constitucionais fundamentais aos benefícios, mas apenas o tempo que foi fixado por uma norma posterior, uma vez que antes não se cogitava do prazo, para que se pudesse, de alguma forma, haver o questionamento. A segunda parte da sessão foi presidida interinamente pelo ministro Ricardo Lewandowski. Foi iniciado o julgamento do recurso extraordinário da União contra um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível a incorporação de quintos aos vencimentos de magistrados por exercício de função comissionada, mesmo que tenham ingressado posteriormente na magistratura, não podendo a Lei Orgânica da Magistratura Nacional se sobrepor a um direito adquirido. Para a União, essa decisão ofende a Constituição Federal. O recurso tem repercussão geral reconhecida. Por considerar a complexidade da matéria, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o julgamento, que será retomado em outra sessão. E você vai acompanhar esta sessão, quando tivermos esse julgamento, ao vivo, direto do plenário, e claro, aqui também no Plenárias. Karina, voltando à questão anterior sobre o INSS, foi uma decisão que teve uma certa reviravolta, idas e vindas. Houve uma decisão no sentido, foi reformulada, veio o Supremo, e o Supremo acabou fechando fechando a questão por unanimidade. Por unanimidade. O que é que nós tínhamos aqui? Uma determinada aposentada queria pedir a revisão do seu benefício, rever o valor do seu benefício. Quando ela ingressou em juízo, não havia nenhuma lei que previa um prazo para que ela pudesse ingressar com essa ação. E em 97 veio uma medida provisória que foi convertida em lei, acrescentando, dando a redação hoje do artigo 103 da Lei dos Benefícios Previdenciários e que prevê o prazo decadencial de 10 anos. Ou seja, se em 10 anos você não interpuser uma ação nesse sentido para pedir a revisão do benefício, você não poderá fazê-lo mais, findos esse prazo decenal, esse prazo de 10 anos. O que se pretendia aqui? A autora da ação, ela pretendia rever o benefício e afastar a aplicação dessa lei de 97, dizendo que o seu pedido era anterior à lei e essa lei, portanto, não poderia retroagir para se aplicar esse prazo ao seu caso concreto. O juiz de primeira instância, de primeiro grau, decidiu que não, a lei poderia retroagir sim, porque não se tratava daqueles casos em que a própria Constituição cria um obstáculo. Não se tratava de direito adquirido, nem ato jurídico perfeito, e nem muito menos coisa julgada que diz que a lei não poderia retroagir para alcançar esses direitos. E, portanto, julgou extinta a ação, reconhecendo a decadência por esse prazo. Como uma decisão era do Juizado Especial de Pequenas Causas, no caso federal do Estado de Sergipe, a aposentada recorreu à turma recursal. E na segunda instância, portanto, na turma recursal, ela conseguiu reverter a decisão de primeiro grau. E aqui no Supremo, o INSS veio com um recurso extraordinário contra essa decisão da turma recursal, que mandava, de uma certa forma, que entendia que não era aplicado esse prazo e que a lei não poderia retroagir. E aqui no Supremo, os ministros acabaram decidindo que o prazo de 10 anos era um prazo razoável, assim como o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu, e que não haveria qualquer obstáculo para o legislador criar este prazo e esse prazo retroagir, mesmo para alcançar aposentadorias que haviam sido concedidas ou pedidos de revisão que haviam sido ingressados em juízo anteriores a 1997. Então, acaba aqui no Supremo sendo retomada a decisão que lá na primeira instância já havia sido decidida com o reconhecimento da chamada decadência com esse prazo decenal, esse prazo de 10 anos. Destaque da sessão plenária da quarta-feira. Vamos prosseguir com o nosso programa de hoje com os destaques da quinta-feira. Na sessão plenária do dia 17 de outubro, os ministros aceitaram denúncia contra um deputado federal acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de dano ambiental e sonegação fiscal. Os ministros do Supremo julgaram uma denúncia do Ministério Público de Minas Gerais contra o deputado federal Bernardo de Vasconcelos. De acordo com a denúncia, o réu, na condição de diretor da empresa Rima Industrial, adquiriu carvão vegetal nativo como se fosse carvão plantado, acobertado por notas fiscais falsas e, por isso, teria cometido o crime de sonegação fiscal. A defesa alegou que a investigação foi ilegal, porque foi realizada diretamente pelo Ministério Público Estadual. Alegou ainda que a empresa não utiliza carvão nativo e que, por isso, a investigação não tem cabimento. A Rima Industrial S.A. nunca foi e não é siderúrgica.
ela lida com a metalurgia dos não ferrosos. Qual é a diferença e qual a relevância disso para o caso concreto? Na siderurgia, o carvão vegetal é utilizado como fonte energética. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, afastou a alegação de que as informações colhidas pelo Ministério Público são ilícitas. Disse ainda que o investigado era diretor-presidente e atuou no núcleo que tratava das negociações ilícitas e, por isso, acolheu a denúncia. A decisão do plenário foi unânime. Cabe apenas aferir a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, assim como o respaldo da denúncia em elementos mínimos quanto à materialidade e à autoria, tudo de forma a bem delimitar a imputação penal e a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A denúncia atende a esses requisitos legais. Na peça acusatória, lastreada em documentação proveniente da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais e de diversas buscas e apreensões autorizadas pelo juízo competente, descreve-se com pormenores o modo de atuação daquela que ficou conhecida como a máfia do carvão. Segundo alega o Ministério Público, o grupo exerceu naquele estado, no período compreendido entre 2005 e 2009, exploração irregular, transporte e comércio de carvão vegetal obtido de maneira ilícita, procedimento que ocasionou sonegação fiscal, resultante da supressão do pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, por meio da utilização de notas fiscais com conteúdo de falsidade material e ideológica, em nome de um sem número de produtores rurais. Conforme narrado na denúncia, consumiu-se carvão produzido a partir de desmate ilegal, extraído de floresta nativa, acobertado por notas fiscais materialmente ou ideologicamente falsas, tendo investigado plena consciência das ações ilegais praticadas por diversas siderúrgicas beneficiárias, entre as quais se destaca a empresa Rima Industrial S.A. Voto pelo recebimento da denúncia, considerado o crime contra a ordem tributária. Presentes artigos que já mencionei. Os ministros também julgaram o recurso da União, que pretendia esclarecer pontos que considera omissos em decisão do Supremo. Em 2011, o STF considerou inconstitucional a contribuição social recolhida por empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita proveniente da produção. Reconheceu o tratamento anti-isonômico que fere o princípio da igualdade, por estabelecer uma contribuição maior para empregadores rurais. A defesa também alegou que o valor do tributo cobrado àquele empregador é maior do que a contribuição padrão. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, acolheu em parte e foi acompanhado pelos demais ministros. Com relação à primeira questão, eu estou acolhendo, porque realmente não foi o fundamento da decisão do tribunal esta inconstitucionalidade material. O segundo argumento dos embargos eu estou repelindo. Eles querem incluir na decisão ou excluir da decisão, ou desde logo reconhecer nesta decisão que a Lei 10.256, que depois da emenda 20 continuou a exigir tal contribuição, seria constitucional. Mas essa matéria não foi discutida no RE, absolutamente não foi discutida. Aliás, ela está sendo objeto de análise num outro RE, no RE 718.874 do Rio Grande do Sul, de minha relatoria, cuja repercussão geral também foi reconhecida. Então, em suma, eminentes colegas, o que eu estou decidindo aqui é o seguinte: eu estou acolhendo em parte
os embargos apenas para retificar a ementa do acordo embargado, nos termos que acabei de expor, sem alteração do resultado do julgamento. Em consequência, eu estou retirando do acórdão o inciso 1º da ementa, que faz alusão justamente à ofensa ao artigo 152 da Constituição Federal, mantendo do mais material, exatamente, porque esta é uma questão que será examinada futuramente no outro RE. Então, apenas para esse efeito, esse é o encaminhamento que eu estou dando. Também foi julgado o habeas corpus que contesta a decisão do STJ, que concedeu parcialmente ordem para reduzir a pena de um homem condenado pela Justiça. O réu alega que a pena aplicada foi fixada acima do mínimo legal e também em razão da fração de aumento aplicado pela continuidade delitiva fixada acima do razoável. Alegou ainda que a conduta do acusado já está inserida nos tipos penais pelos quais foi condenado e, por isso, não poderia ser avaliada negativamente. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, alegou que a análise das condições pessoais do réu são essenciais para o cálculo da pena e concluiu pela culpa do acusado. Os demais ministros também negaram o pedido. Indefiro a ordem, salientando que a fixação da pena, considerada do tipo, está de início jungida a critério de justiça e o habeas corpus pressupõe ilegalidade. Eu concluo pela constitucionalidade da alusão no artigo 59 do Código Penal, como circunstância judicial, a culpabilidade do acusado. Karina, matéria penal, portanto, em destaque na sessão plenária da quinta-feira. Aliás, na verdade, foi uma sessão que teve vários processos que foram julgados. Tivemos, inclusive, as listas dos ministros. Quer dizer, nós estamos mostrando os destaques, mas teve muito mais coisa foi julgada ainda dentro do tema matéria penal. Como a gente viu e falamos no início do programa, houve o recebimento de mais uma ação penal contra um deputado federal aqui no Supremo, que deve ser processado agora com outro número, deixa de ser inquérito e passa a ser ação penal. Um habeas corpus também, em que o réu alegava que a culpabilidade teria sido levada em consideração 2 vezes e o Supremo entendeu que isso não aconteceu definitivamente, denegando a ordem, mantendo a pena que foi aplicada e já reduzida pela 2ª vez pelo STJ. E nós tivemos também o julgamento de 4 embargos de declaração envolvendo uma ação penal em que o deputado Paulo Maluf também Paulo Maluf e sua família estariam envolvidos nos crimes ali que estão sendo apurados. E no caso de um dos 4 embargos de declaração, o ministro Ricardo Lewandowski acabou aceitando os argumentos porque um dos acusados nesse inquérito, na verdade antes do mesmo da ação penal, mas no inquérito, ele alegou que já pelo crime de formação de quadrilha, ele não poderia ser processado porque caso ele viesse a ter pelo menos uma pena, ainda que tivesse a pena máxima, ele teria sido beneficiado pela extinção da culpabilidade, da punibilidade em razão da prescrição, porque ele já tinha 70 anos quando do recebimento da denúncia e, portanto, acabou se confirmando essa prescrição no julgamento da quinta-feira. Eram 4 embargos de declaração, um apenas foi provido para declarar essa prescrição em relação a um dos acusados na ação penal. Mas outros processos também foram analisados e todos de uma forma bastante rápida, nessas listas, né, que acabam envolvendo recursos que, por vezes, havia algum vício na forma da interposição, ausência de assinatura, um recurso interposto fora do prazo legal e também outras questões em que os ministros acabaram decidindo de uma forma bastante rápida, bastante sumária. Mas a matéria penal foi a predominância da quinta-feira. E esses foram os destaques da semana, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E aqui fica o nosso programa Plenárias de hoje. Semana que vem tem mais. Semana que vem, encontro marcado quarta e quinta-feira, ao vivo, com o direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.